Neste vídeo, abordaremos dois temas, a Revolução Francesa e o período napoleônico, em como se iniciou, o contexto histórico e as causas. A Revolução Francesa foi iniciada no dia 17 de junho de 1789. Foi um movimento impulsionado pela burguesia e que contou com a importante participação dos camponeses e das massas urbanas que viviam na miséria. Em 14 de julho de 1789, a massa urbana de Paris tomou a prisão da Bastilha, desencadeando profundas mudanças no governo francês. Contexto histórico. No final do século XVIII, a França era um país agrário, com a produção estruturada no modelo feudal. A burguesia e parte da nobreza era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI, cujo reinado teria arruinado a economia francesa. A burguesia francesa, preocupada em desenvolver a indústria no país, tinha como objetivo destruir as barreiras que restringiam a liberdade de comércio internacional. Desta forma, era preciso que se adotasse na França, segundo a burguesia, o liberalismo econômico. A burguesia exigia também a garantia de seus direitos políticos, pois era ela que sustentava o Estado, posto que o clero e a nobreza estavam livres de pagar impostos. Apesar de serem a classe social economicamente dominante, sua posição política e jurídica era limitada em relação ao primeiro e ao segundo Estado. Crise econômica e política. A crítica à situação econômica às vésperas da Revolução de 1789 exigiam reformas urgentes e geravam uma grave crise política. Ocorreu uma onda de falências, acompanhada de desempregos e queda de salário, arruinando o comércio nacional. As crises econômicas se juntaram às políticas, com demissão de ministros que haviam convocado a nobreza e o clero para contribuírem no pagamento de impostos. Pressionado pela crise, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, uma assembleia formada pelas três divisões da sociedade francesa. O primeiro Estado, composto pelo clero, o segundo Estado, formado pela nobreza, e o terceiro Estado, composto por todos aqueles que não pertenciam ao primeiro e nem ao segundo Estado, no qual se destacava a burguesia. O terceiro Estado, o mais numeroso, pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por Estado. Somente assim, o terceiro Estado poderia passar normas que os favorecessem. No entanto, o primeiro e o segundo Estado recusaram esta proposta e as votações continuaram a ser realizadas por Estado. Desta forma, reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro Estado e parte do primeiro Estado, o baixo clero, se separam da Assembleia. E em seguida declaram-se representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. A Era Napoleônica. A Era Napoleônica compreendeu o período da chegada de Napoleão Bonaparte ao poder no consulado, em 1799. E terminou com sua derrota na Batalha de Waterloo e seu exílio, na ilha de Santa Helena, em 1815. Duas características principais podem ser ressaltadas nesse período da história mundial: a consolidação das instituições burguesas nos Estados nacionais e a expansão do Império Napoleônico para outros locais da Europa, configurando-se como uma ameaça ao antigo regime absolutista no continente. A subida de Napoleão ao poder ocorreu em meio à crise que havia no Diretório entre 1795 a 1799, sendo verificadas conspirações tanto à esquerda, com a conspiração dos iguais, quanto à direita, com as ações dos realistas. O prestígio conquistado com as campanhas militares externas pelo exército francês em geral, e a de Bonaparte em particular, colocou Napoleão para ser o garantidor da ordem interna da França. O golpe contra o Diretório no 18 de Brumário, 9 de novembro de 1799, representou a reação dos girôndinos, tendo Bonaparte à frente da conspiração.